Estamos na guerra, sejam bem-vindos aqui ao canal Carlos Ribas, dentro do YouTube. Hoje, sexta-feira, dia 6 de junho de 2025, mais uma vez no programa Na Guerra, na série Contos de um Ex-Satanista. Chegamos ao episódio 17 e hoje começa a história Deus Começa a Me Cercar. Para você que não me conhece, eu sou o Carlos Ribas, sou pastor, teólogo, escritor, neurocientista, e nós estamos nessa série comemorando os 10 anos da nova impressão, nova edição, na verdade é uma nova edição reescrita, que foi em 2015, em 2025 a gente comemora 10 anos, e desse livro aqui, o Bruxaria, que foi lançado em 2003, tem 22 anos de história esse livro, e agora nós estamos fazendo essa série Contos de um Ex-Satanista. Você pode comprar esse livro, a Bruxaria, no meu site, carloribas.com/loja, e você vai recebê-lo autografado e com o selinho de edição de colecionador, 10 anos, Contos de um Ex-Satanista, com o QR Code que aponta para a playlist aqui do YouTube. Então, seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like e mande para alguém para assistir, porque hoje o tema é Deus Começou a Me Cercar. Vou falar como que Deus me alcançou nessa caminhada, nessa estrada, antes de conhecer a Jesus. Lembrando também que nós já estamos com o nosso livro Médicos à venda. Você que está assistindo a série Contos de um Ex-Satanista, você viu a venda, você viu a pré-venda, você viu eu falando sobre como ele seria, você viu eu mostrando o conceito da capa, viu eu mostrando o manuscrito, viu eu mostrando a prova da diagramação, e agora finalmente já estamos com ele aqui. Já foi enviado todos os exemplares da pré-venda, e agora nós estamos com a venda. Você pode adquiri-lo no meu site, carloribas.com. Clique lá em loja e aí você compra o livro e é enviado pelos correios para todo o Brasil. Deixa eu mostrar o site aqui, atrás de mim. carloribas.com. Você pode aqui nos banners iniciais, quer ver, o primeiro banner vai ser do livro, tá? Clica aqui, ó, garante o seu e compre. O segundo banner é da Escola Avançada de Libertadores, da fase 3. Terminou ontem o segundo módulo. Essa semana agora que vem é folga. Na outra semana começa o terceiro módulo. Já vou falar sobre isso. Tem nosso CETIB esse mês em junho, lá em Alphaville, São Paulo, Barueri, Alphaville. CETIB nível 2, você pode clicar aqui no inscreva-se e se inscrever. Dá tempo de você se inscrever e estudar comigo. Tá bom? E aqui para você me levar na sua igreja para lançar esse livro, para dar palestra, para pregar, tá bom? Entre no site, gente, olha, rolem aqui a página para baixo sobre as mentorias comigo, como neurocientista, o nosso canal aqui do YouTube, livros, o combo leitura com os 4 livros dessa coleção, que é uma série de romances policiais, o Revelação, os Sinais, o Infiltração e agora o Médicos, com o mesmo personagem, o Robert, o detetive. Ele está por R$ 99,00 no meu site. Os 4. Você compra os 4 livros e recebe os 4 livros pelo correio. R$ 99,00. Que mais? Os meus cursos online, ó, Identificação Espiritual, terminamos ontem a última aula, mas você pode comprar nesse valor promocional ali de R$ 197,50 e você tem acesso às aulas gravadas, acesso vitalício. Aliás, qualquer curso online no nosso ministério é acesso vitalício, ok? Você nunca vai deixar de assistir suas aulas, as ofertas missionárias, pedido de oração, nosso ministério de intercessão é muito bom. Projeto Ovelhas Fiéis, para você que não tem igreja, não tem pastor, mora no outro país, está impossibilitado de congregar presencialmente, junte-se a nós, clique aqui minha agenda, enfim, é isso, tá? Espero que vocês possam comprar o livro Médicos, estamos com o lançamento dele, compre para dar de presente, enfim. Bom, Deus começa a me cercar. Esse é o tema de hoje. E para você entender como que eu saí do satanismo, eu saí quando eu comecei a perceber que tinha muita mentira envolvida. Você vai dizer assim, mas você não sabia que tinha mentira? Claro que eu sabia. Aliás, eu desconfiava, mas porque a mentira, ela era uma ferramenta. Se mentia para tudo. Mentia para não ir, mentia para ir, mentia para não fazer. Então, a mentira dentro do mundo, né, satânico, é uma ferramenta aceitável. Você pode mentir, você pode
ludibriar, você pode enganar, você pode usar as armas, as ferramentas, as artimanhas que você desejar. Então, sim, eu sabia que tinha mentiras, mas eu não imaginava que as mentiras elas eram relacionadas ao à fé que eu tinha. Deixa eu mudar aqui o microfone, parece que tá no modo estéreo. Ah, ei. Tá igual, né? Então, eu não imaginava que as mentiras, elas eram relacionadas à fé, ao movimento de fé que eu estava tendo ali, que eu queria, aquilo que eu cria. Eu acreditava muito no que Satanás falava como para mim ele era Deus, né? A gente não tinha o conceito de Deus assim, sabe como tem no cristianismo, um Deus criador, mas para mim ele era a divindade dominante, ou seja, então, quando eu comecei a perceber que tinham coisas que não estavam batendo, aquilo começou a acender uma luzinha no painel, tá? Vou dar um exemplo. Tinha um rapaz que eu iria iniciar. Antes de eu falar desse rapaz que eu iria iniciar, deixa eu falar um pouquinho sobre como foi a minha aproximação com os crentes, tá? Para você conseguir entender bem isso. Eu morava num hotel na Avenida Carlos Gomes, no centro de Cascavel, no Paraná. O hotel se chamava Hotel Flórida, próximo, na primeira quadra, entre a Avenida Brasil e a Rodoviária Velha. E eu morava nesse hotel. Na frente tinha o bar do Joel, um pouquinho mais pro lado, assim, na mesma rua, mesma quadra ali na frente. Do outro lado da rua tinha a Livraria Evangélica Esperança, do meu pai na fé, o Dili e a Dona Yolanda. Eu coloquei aqui na playlist um vídeo especial, eu lá em Cascavel, mostrando onde era o Hotel Flórida, onde era o Bar do Joel, que não existe mais, onde era a Livraria Evangélica Esperança, que também não existe mais. A Dona Yolanda ainda mora lá, ela apareceu no vídeo, inclusive. Então é um vídeo muito legal, tá aqui na playlist, acho que é Locais Exatos do Livro Bruxaria, se eu não me engano, são esses os vídeos. Eu quero fazer também os vídeos no local dos locais lá na cidade onde eu cresci, dos rituais de iniciação e tal. Eu quero fazer um vídeo lá. Assim que eu viajar para aquela região, eu tiro um tempo e faço o vídeo. Eu sei que vocês querem. E aí eu comecei assim, eu cruzava com o Dili e o Dili me cumprimentava. E aí? No Paraná é comum chamar o menino de Piá. E aí, Piazão? E aí, Magrão? E ele era bem afrontoso, assim, sabe? Ele era, tipo, era fácil gostar dele, mas ele era provocativo. Então ele, não sei o quê, sempre fazia uma piadinha e tal. E ele não tinha o tipo de evangelismo como as pessoas dão um panfletinho e fazem, sabe? Ele era assim meio... Ele se aproximava muito das pessoas, ele era muito comunicativo, conversava com todo mundo, e ele sempre estava ali na porta da livraria, conversando com os vizinhos do comércio, com um senhorzinho que tinha uma joalheria ao lado esquerdo da Livraria Evangélica Esperança, o pessoal das lojas ali do comércio, ele sempre estava na porta ali, conversando com os colegas de comércio e tal, ele sempre foi muito agregador, muito agregador. Bom, então foi assim que eu conheci o Dili. Não conversando, vendo ele, sabendo que ele existia. Eu não sabia que a Dona Yolanda já orava por mim, porque como eles moravam no andar de cima da livraria, é um predinho de vários andares, e eles tinham uma porta de acesso exclusivo à casa deles, ao andar da casa deles. Então, ela sempre estava da cozinha, ela via ali a rua. Ela sempre via eu brigando ali, eu era lutador de taekwondo, brigava com os meninos de rua e tal. Enfim, ela sempre via a movimentação. E ela orava por mim. Falava, Senhor, tem um rapaz que mora aqui no hotel da frente. Porque, você entende que a rua aqui, né? Aqui é o prédio dela, aqui era o hotel. Então elas se viam de frente. E a gente se conheceu assim. Eu não sabia que ela orava por mim, né? E eles tinham como alvo ganhar almas para Jesus. E eu estava nesse alvo ali de ser ganho para Jesus através da vida deles, do ministério deles. Até que um dia ele me chamou, ele passou lá na frente do hotel e ele perguntou: Ô Piazão, você gosta de jogar bola? Você joga bola? Falei, jogo futebol e tal. Que posição que você joga? Falei, jogo no gol. Falei, pô, rapaz, a gente tá precisando de um goleiro para jogar hoje à noite e tal, e a gente não tem. Você não quer jogar com a gente? Eu vou jogar, vou sim. Aí fui com eles, só que era o time dos crentes.
E eu não sabia. Aí antes de começar o jogo, eles deram as mãos, oraram. Eu fiquei junto ali, né, respeitosamente. Baixei minha cabeça, eles oraram, não aconteceu nada e tal. Joguei bem, eles gostaram do jogo. Ele chegou no final e falou assim, pô, gostei de você jogando, quer jogar com a gente de vez em quando? E eu gostava muito do esporte, né? Falei, claro que sim, vamos jogar e tal. Mas ia na minha maior inocência, tá? É estranho pro cristão que nunca foi satanista ouvir alguém falar, na minha inocência, como que o satanista não fosse inocente. O satanista é um ser humano normal, só que ele é religioso de uma outra fé. A gente imagina o satanista o cara que anda de mão dada com Satanás o dia inteiro, com o demônio, maquinando mal, maquinando dominar o mundo. Não é, um ser humano normal que tem uma outra religião. Então ele tem inocência, ele tem afeto, ele se engana, é normal. Aí, e eu fui me aproximando do Dili. Aí eu fui na livraria, entendeu? Aí a dona Yolanda me oferecia chazinho de abacaxi. Eu tomava o chazinho dela, tinha um cafezinho, tinha um chazinho, tinha 2 garrafinhas. Aí eu comecei a ir lá, porque eu era um cara solitário, eu morava sozinho, solitário. Então, né, tinha meu pai, mas meu pai trabalhava, e meu pai, coitado, né, velho, assim, eu não tinha comunhão com meu pai, não fazia as coisas com meu pai. Então, eu era muito solitário. Eu era um rapaz, assim, de amigos na escola, mas eu não tinha amizade que estava ali comigo. Eu estava sempre sozinho, batendo perna para lá e para cá, inventando moda. Então, a livraria do Dili foi um lar para mim. Eu me senti em casa. Eu me senti num lar. E eles eram cristãos, então era gostoso o ambiente com eles. Eles eram uma família boa, tinha os filhos, o Dili perguntava para mim o que eu fazia, aí eu falava, tal. Então assim, eu não trabalhava, né? Mas aí eu tinha meus trabalhos, alguma coisinha assim para justificar o meu dinheiro. Mas falava para ele e tal. Ele perguntava de fé, religião, dava uma disfarçada, não falava nada. E ele falava da Bíblia, eu fingia interesse, mas eu não tinha interesse nenhum. Mas eu comecei a me aproximar dele e gostar demais de estar com o Dili, de conhecer alguns irmãos da igreja ali, que depois seriam meus irmãos, né? Mas eu ainda não os conhecia. Então, esse foi o primeiro contato assim, que eu tive com o Dili. Na escola, eu tinha um colega que estudava comigo, que ele era da presbiteriana. E ele era bem afrontosão, assim, sabe? Então, ele também conversava comigo as coisas, falava de crente. Na escola eu falava abertamente que eu era satanista. E ele tirava sarro, é nada, não sei o quê. Que satanista, o quê? Não é? Opa. E eu tinha uma cruz, que era um símbolo da tradição. E ela era feita com madeira entalhada, com uma pedra incrustada. Ela tinha sido consagrada, ninguém podia encostar nela e tal. E um dia esse amigo meu perguntou, o que esse barbante você tem no pescoço aí? Era um barbante encarnado que eu tinha. Ah, é uma cruz, é um símbolo de proteção, posso te mostrar. Posso ver? Posso te mostrar. Só não pode encostar, porque ele é sagrado. Aí, pam, fez assim, encostou. Afrontoso, né? Aí eu falei pra ele, ó, agora, o que vai acontecer? Ele todo afrontoso. Falei, vai cair teu dedo. É isso que vai acontecer. Vai apodrecer teu dedo, vai cair teu dedo. Né? Vai nada, não sei o que, tá amarrado, não sei o que, Jesus. Só que ele devia ser um crente fraco, não sei. Enfim, não vou fazer aqui juízo de valor. E no outro dia na escola ele já tinha tipo um cobreiro nascendo no dedo dele. Sabe, como se fosse uma ferida assim. Ele falou, cara, olha o que tá acontecendo no meu dedo. Eu falei, vai cair teu dedo, tô te falando. Você não devia ter encostado. Vai ter que me pedir perdão. Ele, não, então me perdoa, me perdoa. Não, eu te perdoo, agora vai sarar isso aí. No outro dia tava bom o dedo dele. Então assim, sabe, ele não era aquele crente que ia me trazer segurança do evangelho. Ele provou pra mim que ele era fraco. Então, se ele fosse me evangelizar, eu não aceitaria, porque, como? Se eu fiz um feitiço pra você caiu. Entendeu? Então era mais ou menos assim. Aí, como que eu comecei a não querer mais estar no satanismo? Coisas começaram a acontecer. Tá? Primeira coisa que começou a acontecer, antes de um rapaz que eu ia iniciar, aconteceu um outro fato muito conhecido até no livro Bruxaria, que uma garota veio estudar no meio do semestre. Ela veio de outra cidade e veio morar na nossa cidade, veio estudar na nossa sala. E eu era metida a conquistador e tal. E ela chegou na sala, toda bonita e toda feminina, mas ela era parecia meio gótica assim, tal.
E eu pensei, eu vou me aproximar dela. Já cheguei, me apresentei, papapá. E aí no recreio eu ficava conversando com ela. Ela não era tímida, mas ela era discreta. E aí eu querendo me mostrar, fazia as coisas, falava e tal. Falava que eu lutava taekwondo, não sei o quê. Bababá. Até que um dia o assunto verteu para lado de religião. Aí eu perguntei, mas você crê no quê? Daí ela falou, crê em Jesus e tal. Mas Jesus? Tipo, Jesus morreu na cruz tal. Sim, sim, sim. E você? Eu falei, eu creio em quem matou Jesus. Como assim quem matou Jesus? Ué, você não conhece a história? Porque qual que era a história que a gente conhecia? A história que a gente conhecia era que houve uma disputa de poder espiritual entre Jesus e Satanás. Satanás venceu, matou Jesus, pendurou o corpo dele morto numa cruz para todo mundo ver. E aquele é o símbolo da derrota. Eu não sabia que Jesus havia ressuscitado. Fui descobrir isso quando me converti, com 18 para 19 anos. Então, era essa a minha narrativa. Falei, mas Jesus perdeu. Jesus está lá pendurado numa cruz. E quando criança, as mães de muitas crianças satanistas passam na frente de igrejas católicas e mostram lá dentro. Quem está pendurado na cruz lá? É Jesus. Então, quem que perdeu? Verdade, ó. Quem está derrotado. Você entende? Eles ocultam a parte da ressurreição, porque ela é exclusiva do cristianismo, e ensinam só a parte da morte sacrificial. E nem consideram morte sacrificial, eles consideram uma punição, um assassinato. Então, só que ela não era boa de Bíblia, assim, sabe? Ela não era uma menina que pudesse me mostrar, falar alguma coisa, assim, confrontar, né? E debater, ser uma apologeta, falar, não, você está errado, porque a Bíblia, porque assim, porque isso. Não, ela ficava, mas eu continuo crendo em Jesus. E eu falava, mas veja, e eu tentava convencê-la, né? E eu fazia truques, eu pegava 2 pedras no quintal da escola, falava para ela, segura as 2 pedras, 2 pedrinhas, pedra ferro, pedra brita, segura juntas as 2 pedras, ela segurava. E eu fazia uma mágica ali, uma magia. Porque o que é a magia? A magia é você movimentar as forças da natureza de forma sobrenatural. Então você soldar 2 pedras, você fazer a água mudar o rumo, você fazer fogo surgir de algum lugar que não existe, você fazer... Então é magia. A magia ela é uma manipulação das forças naturais. Então eu fazia magia. O que o bruxo faz? Magia. E aí eu fazia truques dessas magias. E segura essas 2 pedras, soldava as 2 pedras na mão dela. Ela ia ver, as pedras não soltavam mais. Ela, isso aí é truque, isso aqui eu vejo na televisão, é truque. Eu pegava a habilidade que eu tinha de transmutação, pegava fio do cabelo dela, fazia assim na mão, fio de cabelo ficava um fio de cobre. Fio de cobre. E ela, isso aí é truque, você deve estar com isso aí no bolso e tal. E ela não acreditava em nada. Podia fazer qualquer coisa. Podia fazer levitação, qualquer coisa. Tudo para ela era truque. E eu sempre dizia, mas olha, mas como é que você não vai crer? Eu tô te mostrando aqui. E ela falava, eu creio, eu creio em Jesus. Né? Minha família toda crê, eu sou da igreja, eu creio em Jesus, eu não quero crer em outra coisa. Não está no meu interesse crer em outra coisa. E eu falava, mas esse Jesus é derrotado, morreu. O meu Deus é poderoso. Meu Deus foi o Deus que matou o teu Deus. Meu Deus foi o Deus que pendurou o teu Deus na cruz. E ela fazia assim, tipo, não ligo e tal. Mas ela nunca se afastou de mim. Ela sempre ficava perto, conversava. A gente saía da escola eu levava ela até o ponto de ônibus. Sabe? Nunca foi minha namorada, nunca dei um beijo nela. Nunca. Foi minha amiga mesmo. E de tarde, a gente ia fazer trabalho juntos, trabalho escolar, ia na biblioteca à tarde, se encontrava no centro da cidade, ia na biblioteca, gostava muito dela. E aí eu tentando angariá-la, trazê-la para a tradição. Mas ela não estava tentando me converter. Ela não falava de Jesus, não lia a Bíblia, nada. Não orava. Ela só era minha amiga ali, não dava bola no que eu falava e tal. Aí eu falei, fiz a proposta para ela da viagem astral. Eu falei, se eu fizer um negócio incrível, que você nunca imaginou, você vai acreditar que eu tô falando a verdade e você vai vir numa reunião da bruxaria comigo?
num coven, uma reunião de invocação, para você poder ver demônios, falar com demônios. Aí ela falou, não gosto, tenho medo dessas coisas, não quero. Se eu fizer um negócio incrível, você vai acreditar em mim? E ela, o quê? Eu falei, você vai na tua casa, hoje à noite, você fecha a tua casa inteira, fecha as portas, janelas, você entra no teu quarto, fecha o teu quarto, coloca uma mesinha no meio do teu quarto, coloca uma folha de papel em branco e uma caneta. Eu vou em espírito até a tua casa, e eu vou entrar na sua casa, vou pegar essa caneta à noite e vou te deixar um bilhete assinado. Se amanhã você acordar e esse bilhete estiver assinado, você vai acreditar no que eu estou te falando? E ela disse, se amanhã esse bilhete estiver assinado, eu vou ter que acreditar. Falei, então, tá feito. Porque eu fazia isso direto. Eu ia em projeção astral da cidade de Cascavel até a cidade de União da Vitória conversar com a minha mãe. Eu saía em espírito, subia no telhado da minha casa, lá em União da Vitória, onde eu tinha crescido. Eu fazia sinais para minha mãe saber que eu estava lá. Os demônios avisavam. Era um hábito. Isso não é só coisa de satanista. Isso o pessoal da conscienciologia do espiritismo faz. O pessoal da gnose faz. Isso é uma coisa simples para fazer. Era um hábito. Fazer projeção era um hábito. Desenvolver um poder de, em projeção, mover objetos era treinamento exaustivo. Que eu falei para vocês em outro episódio. Ficava parado, treinando, mexer folha de planta, mexer pedacinho de papel em cima de copo. Era um treinamento exaustivo. Eu estava num nível de treinamento que eu já conseguia, já estava iniciado, já estava formado mestre, já conseguia fazer coisas muito fortes. Aí, de noite eu fui, invoquei o Stinutz. Na verdade, ele nem precisava mais invocar o Stinutz, né? Só chamava ele. E falei pra ele, preciso ir na casa da fulana, sabe onde é que é? Eu sei, ela mora em tal lugar, já segui ela várias vezes, sendo que ela mora. Então vamos lá. O corpo ficou no hotel, o espírito saiu e o Stinutz foi me guiando. A gente foi voando pela cidade de Cascavel, Por que voando? Porque é um corpo espiritual. O corpo espiritual não sai andando, ele voa. A projeção é assim. Chegamos lá na Avenida Brasil, viramos à direita, daí tá no vídeo extra nessa playlist do local exato, a rua exata, eu mostro a rua, a descida, eu mostro a casa. Eu vou deixar no final desse vídeo sempre fica um quadradinho aqui assim, eu acho, com a dica do próximo vídeo. Eu vou deixar no final desse vídeo, o próximo vídeo vai ser esse pra você ver, tá? Da casa lá onde a garota morava. E a gente foi descendo a rua, quando nós chegamos, olha, vou dizer pra você assim, 30 metros de distância, um pouco mais, 50 metros talvez, eu não sei dizer exatamente quanto, tinha um negócio parado no meio da rua. Um negócio. Não dá para dizer para vocês, o anjo bíblico, que é um anjo com 4 asas, um querubim com 6 asas, um serafim, com espada desembainhada, um arcanjo. Não vi isso. Eu vi um fogo, mas não tinha cor de fogo. Imaginem um holograma, uma coisa diferente, se movendo, no meio da rua. Era uma barreira natural, né, espiritual no caso, mas uma barreira parada. E eu travei, meu corpo travou, meu corpo parou de se mover. E o do Stinutz também. E quando eu fiquei parado ali, eu olhei pro Stinutz e falei, o que é esse negócio no meio da rua aí? Tira isso daí pra gente passar. A casa da menina é logo ali embaixo, tira esse negócio. O que é isso? E o Stinutz, com uma expressão de pavor, de pânico, ele disse, isso aí é um anjo do Senhor. Eu falei, o quê? Que Senhor? Do que você está falando? Tire logo esse negócio aí. Aí ele disse, com esse eu não posso. Se quiser, vai você. E o Stinutz desapareceu. E eu fiquei sozinho, parado. E o anjo fez um gesto para mim, que não era uma mão nem nada, era alguma coisa, eu senti, que foi me aproximando, me atraindo. Como se um imã estivesse me puxando. E eu fui indo, e eu não tinha reação para aquilo. E aí quando eu cheguei lá, o anjo perguntou assim, na verdade, eu falei, sai da frente, não me importa quem você é e nem de qual senhor você é, eu quero ir, eu preciso passar e preciso ir naquele lugar. E aí ele disse, onde que você pensa que vai, Carlo? Quando ele falou Carlo, todo mundo erra o meu nome, todo mundo fala Carlos. Meus amigos me chamavam de Carlão. Onde você vai, Carlo? Aí eu vou ali na casa da fulana. Ele falou,
Aquela casa ali, uma casa amarelinha clara, ali, não, ali você não vai. Nem você, nem Satanás, nem os anjos de Satanás. Porque naquela casa mora uma família que teme ao Deus vivo de Israel. E eu fui enviado pelo Senhor para guardar aquela casa. Ele era um anjo que estava guardando aquela família. E eu não sabia. E aí eu ofendi, xinguei aquele anjo de todos os nomes que eu sabia, não é? E tentei esbravejar, eu não consegui me mover. Falei, sai que eu vou te destruir, qualquer coisa assim, eu não me lembro, fazem tantos anos. E ele disse assim, olha, você não vai passar, eu não vou deixar. Só que antes de você ser tirado daqui, eu vou te lembrar de uma coisa. Satanás está te enganando. Você foi escolhido, você é um escolhido de Deus. Jesus Cristo morreu por você. Quem dera fosse por mim, ele disse. E tocou em mim. Quando ele tocou em mim, eu desapareci, acordei no hotel, ou seja, meu espírito, mano, estilingou pro corpo, como se eu tivesse apanhado, o corpo todo quebrado, todo doído. Fiquei em casa uns 3 dias quebrado. Não fui pra escola, não fui fazer o que eu tinha que fazer, nada. Muito mal. Eu levantava, comia e deitava. Não fui pra escola por vergonha da menina, porque com certeza ela ia falar, ué, cadê o escrito? Você não falou que você ia escrever? Lá pelo 3º dia depois, eu fui na escola. Entrei pela escola, tá no vídeo também, que vai ficar no final aqui, no card, aqui ou aqui. Entrei na escola, minha sala era no final do corredor, você entrava pela frente, direita, a última sala. Quando eu entrei no corredor, que eu olhei lá pra porta da sala, ela tava na porta esperando. Quando ela me viu, ela deu um sorrisão assim, ó, e ela falou, você não conseguiu. Eu não ouvi, né, porque tava longe, mas eu li os lábios. Quando ela falou isso, eu fiquei possuído por demônios. Eu não vi, mas eu fui até ela, peguei ela pelo pescoço e levantei ela na parede e eu tava matando ela. Sorte que os amigos estavam lá, que me seguraram e me jogaram no chão. E eu tive um surto, comecei a gritar. Tinha um anjo lá, você sabia? Eu podia ter morrido, por que você não me avisou? Fiquei desesperado. E ela, assustada, não sabia o que tinha acontecido. Ela não sabia nada de anjo. O pai dela era diácono da Igreja Batista, então era um homem de oração, estava protegendo a casa daquela família. Ela era uma crente mais ou menos. Mas me agarraram ali, levaram para a sala da direção, para a coordenadora, me deram um chá de camomila, me acalmaram, falaram que eu estava tendo um surto e me mandaram embora. Só que eu não consegui ir para casa. Então eu fui e sentei na calçada. E no vídeo que vai assistir aqui no final, eu faço lá a simulação, exatamente no local onde eu sentei. Eu sentei na calçada, fiquei com a mão no rosto assim, sem entender o que estava acontecendo. Voltando àquela frase, Jesus morreu por você, quem dera fosse por mim, Satanás está te enganando. E aquele negócio estava girando na minha cabeça. Até que eu escutei o sinal do final da aula. E o barulho das pessoas passando, indo embora. E eu sentado ali. Nisso eu senti a presença de alguém sentando do meu lado. E eu pensei que era aquele anjo, alguma coisa assim, né? Medo ainda. Aí eu peguei, abri um pouco a mão assim, vi entre os dedos que eram os pés dela. E aí eu olhei para ela e falei, você não vai falar nada não? Vai ficar aqui do meu lado em silêncio, sem falar nada? E ela deu um sorriso e ela falou assim, não, eu vim só falar uma coisa para você. Eu te falei que o meu Deus é mais poderoso que o teu? Porque o tempo todo eu falava para ela, não, meu Deus é poderoso, meu Deus matou o seu, meu Deus pendurou o seu na cruz. E ela disse, só vim te dizer, o meu Deus é mais poderoso que o seu. E essa frase me destruiu. Essa frase foi o estopim para eu me converter. Eu voltei para casa, naquela noite eu não consegui dormir, fiquei a noite inteira pensando nisso. Acordei no dia seguinte, fui na livraria do Dili. Falei, Dili, por que Jesus morreu por mim, se Jesus nem me conhece? Tanta gente boa para Jesus morrer, por que Jesus teria que morrer? Porque, na verdade, eu estava achando que Jesus tinha morrido só por mim, não pela humanidade. Por que ele morreu por mim? Tanta gente boa morreu por mim, que história é essa? E aí o Dili falou, e o Dili era muito esperto, ele sabia que se ele me explicasse, eu ia refutar, eu ia discutir, debater, e eu não ia aceitar.
Então o Dili, muito esperto, falou assim, ó, quer saber uma coisa? Tu não é o sabichão? Pegou uma bíblia que ele tinha, falou assim, tô, lê aqui, ó. Procura aí, eu vou te dar um papelzinho com os textos. Aí ele pegou uns papelzinhos e escreveu uns textos assim, ó, sobre Jesus, sobre a crucificação e tal, sobre Isaías 53, a profecia. Ó, você não é esperto? Lê isso aqui então. Lê isso aqui, vê se você entende. E eu peguei a Bíblia, li, não entendi nada. Falei pra ele, você tem uma Bíblia dessa pra eu ficar lendo? Ele falou, tenho. Me deu uma Bíblia preta de zíper, que ele tinha uma livraria, a Bíblia veio com defeito na capa, veio com tipo um queimadinho na capa. Ele falou, ó, vou te dar essa Bíblia aqui, tá com defeito, não posso vender, pega pra você. E aquela foi minha primeira Bíblia. Minha primeira Bíbliazinha de zíperzinho. Tive ela por muito tempo. E aí eu comecei a ler a Bíblia para tentar achar erros, incongruências, distorções. Mas a Bíblia, eu ia me aprofundando cada vez mais no texto. Então, conforme mais eu ia lendo a Bíblia, meio que na maldade, para encontrar erro, para poder ir lá e debater, criticar, falar, aqui, eu não achava. Eu me via na palavra de Deus. E a palavra de Deus falava profundamente comigo. E aí vem o encontro que eu tive com Satanás. Satanás começou a perceber que eu estava me distanciando. Antes disso, tinha um menino na escola que era baterista. E eu vou contar do baterista no outro episódio, porque já tá dando mais de meia hora de episódio, para não ficar muito longo, tá? Então, próximo episódio, eu vou contar do baterista e como foi a minha primeira experiência na igreja do baterista e na igreja da minha colega, que ela me levou na igreja depois disso. Porque daí eu comecei a ficar mais perto dela. Aí tem o baterista, tem o hippie e tem a primeira vez que alguém orou comigo em línguas, que era o advogado. Eu vou contar para vocês nos próximos episódios, tá bom? Senão vai ficar muito longo e aí vocês vão poder acompanhar tudo certinho. E aí tem a pedrada, que é o dia que Satanás me mandou para outra cidade, na cidade onde eu me iniciei, onde eu me formei, para eu iniciar um próximo que ficaria na minha família, um próximo. E aí aconteceu algo terrível e foi assim a gota d'água sobre as mentiras de Satanás. Eu vi a mentira de Satanás. Eu vou contar nos próximos episódios, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Dê o like se você gostou, comente livremente e mande para seus amigos, tá bom? Sempre lembrando que os episódios, eles ficam antecipadamente liberados para os membros do canal. Então, você pode clicar no botão Torne-se Membro, R$ 6,99 por mês, é o mais barato, e ter os episódios sempre antes do que todo mundo quando assiste aqui no YouTube. Nós também temos um grupo no Telegram, que você pode ir lá, é gratuito, lá tem bastante coisa que a gente sempre mostra, e se você quiser fazer mentoria particular, aqui é o WhatsApp do Ministério. Não entendi. Deixa eu ver. Pode ser um chat do YouTube. Aqui, se você quiser fazer mentoria particular comigo, chama nesse número aqui e marque mentoria para tirar dúvidas. Quem sabe você está no satanismo e quer sair dessa mentira. Talvez vocês tenham alguma maldição na sua família, quer saber como entender, identificar e combater. Marque uma mentoria comigo nesse número que está aqui na tela, 49 991 28 6902. E eu posso te atender por videochamada, a gente faz uma mentoria de 1 hora de videochamada, vai ser muito legal. Se quiser fazer esse atendimento presencial em Chapecó, eu tenho um escritório na clínica que eu e Francine abrimos, bem no centro de Chapecó, manda uma mensagem e marca mentoria presencial, ok? Também, se você quiser participar do meu grupo VIP no WhatsApp, é um outro número, manda um WhatsApp para esse número aqui, ó, 49 991 24 6903, tem uma taxa que você paga mensalmente, porém, você fica num grupo do WhatsApp comigo e tem acompanhamento o mês inteiro. E uma vez por mês nós fazemos uma videochamada com os membros do grupo para bater papo, para debater assuntos, falar sobre coisas do mundo espiritual. Então, manda uma mensagem e pergunte sobre o grupo VIP, que eu deixei um áudio gravado lá para você poder saber como funciona, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente. Não esqueça, nós temos o CETIB nível 2 em Alphaville, dias 27, 28 e 29 de junho, agora esse mês.
você pode ir no site do CETIB, é assim que se escreve, ó, CETIBE, clique aqui em Confira os Treinamentos, você pode ler tudo aqui no site, ó, tá? E aí clique no banner CETIB nível 2. E aí vai ter todas as informações, valores, você pode parcelar no cartão, você recebe camiseta da escola, recebe mochila, caderno, certificado impresso, apostila impressa. É muito bom. Tem um botão aqui que você clica para se inscrever. Vem estudar comigo. Se é de Osasco, Carapicuíba, Jandira, Barueri, São Paulo, Campinas, a grande região de São Paulo, você pode estudar. Vai ser na sexta à noite, sábado à tarde até a noite e domingo durante a tarde. Você tem o CETIB nível 2, Centro de Treinamento Internacional para a Batalha Espiritual. Vem estudar comigo na minha escola presencial de Libertadores. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus. Segunda-feira, 21 horas, tem Carlos Ribas Responde aqui no YouTube. Quarta-feira tem a série de Vitórias Financeiras, Batalha Espiritual na área financeira, que está sendo liberada toda quarta-feira, uma aula para você. São 12 aulas, já tivemos 2, vai ter a terceira, é uma reprise de um curso que eu dei lá atrás, há uns anos atrás, agora está liberado para você aqui no YouTube. Toda quarta-feira tem uma nova lição, você não pode perder, é gratuito. E sexta-feira tem o próximo episódio do Na Guerra para você aqui no YouTube. Fique com Deus, paz do Senhor Jesus e até lá.